falou ali, né, essa parte do Evangelho, esse chamamento, né, do trabalho do bem, que todos nós precisamos fazer. E o título da página que nós lemos, ela tem um pouco a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Que todos nós que aqui nos encontramos, reencarnados aqui nesse planeta Terra, abençoados por Deus, né? Apesar das dificuldades, dos problemas que todos nós temos, que nós vivenciamos, somente hoje, né? É um momento de transição. Isso nós sabemos. Nós fomos informados que teríamos dificuldade. Jesus já nos afirmava isso. No mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Crede em Deus, crede também em mim. Então essa confiança que a nossa companheira falou de Jesus, né? Falar de Jesus é sempre muito bom, né? Lembrar dele é o melhor remédio. É o antídoto contra todas as dores, contra todas as aflições. O Evangelho de Jesus é esse socorro salutar que faz com que nós consigamos vivenciar e vencer todas as barreiras, todas as dificuldades que todos nós temos. Que todos nós que estamos aqui no mundo de prova e expiação temos dificuldades, temos problemas, temos dores, mas o Evangelho de Jesus nos ajuda a vivenciar. Como todos nós vivenciamos essa pandemia que nós passamos. Essa é a segunda vez que estou aqui presencialmente, né? Eu vim aqui antes da pandemia, aí depois da pandemia, né, os instrumentos tecnológicos que já estão nos ajudou, né, nos ajudaram muito, porque foi com esses instrumentos que o Papai do Céu permitiu que nós não enlouquecêssemos, né? Porque aqueles estudo online, né, as palestras, né, não só daquela casa, em outras casas, né, da própria Federação Espírita Brasileira, da Igreja Federativa, isso nos ajudou a vivenciar esses momentos de dor e de desespero que todos nós passamos. Então hoje nós estamos aqui, graças a Deus, né, vencemos essa etapa e agora vamos partir para o nosso estudo. Então, o nosso tema de hoje, ali, né, é obra individual. Emmanuel tem uma página, um dos livros dele de fonte aqui, que vai falar assim, Cristo em nós. E nesse livro, nessa página desse livro, essa lição Cristo em nós, ele inicia falando assim, não existe mundo redimido sem almas redimidas. Forte, né? Não existe mundo de regeneração se nós não nos regenerarmos. A regeneração não começa no coletivo. A regeneração começa no individual. As obras começam no individual. É do individual para o coletivo, e não o contrário. Não é o mundo que vai se transformar. Somos nós que temos que nos transformar. Foi por isso que o Pai do Céu instituiu a família, né? Essa bênção divina. A família é a célula, né? A célula máter, né? Da sociedade. Porque é ali que nós aprendemos a conviver. É ali que nós encontramos as nossas dúvidas, nossas dores e aprendemos com aquele outro que é diferente de nós. E através da família que nós saímos dali e vamos para o mundo. E desse trabalho, né, dentro do lar, que Jesus fala que o lar é a escola das almas, está lá no livro de Jesus no Lar de Renúncio. O lar é a escola das almas. É ali que nós aprendemos a conviver uns com os outros. Porque se nós não aprendemos a amarmos em casa aqueles que estão em torno de nós, como nós vamos amar aqueles que estão lá fora? Como que nós vamos socorrer os que estão caindo? Se nós não aprendemos a socorrer aqueles que estão dentro do lar. Então, essa obra, ela começa em nós, de cada um de nós. É essa obra individual, que todos nós precisamos fazer. E lembrar que nós somos agentes transformadores da sociedade. Jorge, mas como que eu vou conseguir mudar o mundo? Não vamos, né? Mas nós vamos mudar o mundo através de nós. Através do quê? Dos nossos exemplos. Não é através da multiplicidade das palavras, não é através da multiplicidade dos estudos, não. É através da exemplificação. É um exemplo que arrasta. Jesus não escreveu nada, né? Você naquele momento lá, né? Aquela mulher seria apedrejada. Mas Jesus não escreveu nada. Ele ensinou, ele vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Então é através desse exemplo. Ele não escreveu lá, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Não tinha comunicação de, assim,
em frações de segundo aqui no Japão. Ele conseguiu mudar a história da humanidade. E todos nós podemos mudar, né? Através do nosso trabalho. Não somos, diz assim, mas eu não sou exemplo para ninguém. Quem falou que você não é exemplo para ninguém? Todos nós somos exemplo para alguém. Todos nós. A pessoa fala assim, não, eu não sou exemplo para ninguém. É sim. Se você não é exemplo do bem, você é exemplo para o mal. Então são escolhas que nós precisamos e necessitamos fazer. Todos nós somos exemplo. Por mais que saiba que eu não sou exemplo para ninguém. Mas é sim. É com o filho, é com o neto, com o sobrinho, com o companheiro de trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar nós somos exemplo. E torçamos para que o nosso exemplo seja exemplos que possa renovar o planeta. Exemplo que possa modificar aquele outro. Porque quando nós ajudamos o outro, nós estamos nos ajudando. E estamos ajudando aquela alma também. Então o nosso tema de hoje, que é a obra individual, tem um trecho que Emmanuel retira da Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 20, que eu acho assim fantástico essa obra individual, que vai falar sobre isso. Pode passar, não. Então, mas lembrando ainda da nossa. Vocês vão olhando ali a passagem? Emmanuel tira ali aquela parte que fala assim: saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho do pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Interessante, né? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Todos nós, antes de nós entrarmos naquele trecho ali, nós vamos entrar depois na página, né? Mas olha só como é que pega muita coisa. Antes de nós entrarmos naquilo ali, no capítulo, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores. Ele questiona assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos precisam encarnar? Os espíritos respondem: Deus as impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então nós encarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoarmos, de trabalhar para a nossa melhora. Mas aí depois tem uma continuidade. Ele fala uma coisa, depois tem uma vírgula. Que ele fala assim: a encarnação ainda tem uma outra finalidade, a de pôr os espíritos em condições de dar a sua parte na obra da criação. É bonito, né? Então a finalidade da encarnação é a perfeição, nos levarmos à perfeição, porque um dia nós chegaremos. Isso aí não tem jeito. Queiramos ou não, né? Agora, o caminho depende de nós. Se nós não buscarmos atalhos, nós chegaremos um pouco mais rápido. Mas se buscarmos atalhos, como nós buscamos nas nossas existências pretéritas, né? Porque todos nós que nos encontramos aqui, com certeza buscamos atalhos. Ou não? Porque o atalho, muitas vezes, ele engana. Nós pensamos que o atalho vai ser mais rápido a chegada. Muitas vezes o atalho não. O atalho traz alguns obstáculos, traz buracos escondidos que nós caímos. Então o objetivo da encarnação é nos levar à perfeição e colaborarmos na obra da criação. Então nós somos os construtores. Então essa obra individual parte de nós. Essa modificação parte de nós, não parte do outro. Parte de cada um de nós. Mas aí voltando aqui para o nosso texto ali, então ele fala dessa conversão, ou seja, se eu conseguir ajudar o outro na minha caminhada, na minha jornada evolutiva, aqui encarnado, eu vou salvar, vou tirar aquele pecador, né? Pecador é aquele que comete erro, né? Vou tirar e vou salvar uma alma da morte, do pecado. E eu converter, o que seria converter? Converter, o que fizer converter no erro? Converter é o que? Transformar, mudar, conduzir. Então, eu não vou mudar ninguém através da coerção, da imposição. Eu não tenho como mudar o outro pela imposição, até porque quando você impõe algo a alguém, o outro não vai fazer, o outro vai ficar com raiva, né? É assim, é igual os filhos, né? A gente tem filho, você não faz isso.
aí ele faz. Esse caminho está errado. Aí ele faz. A vida é minha, né? Então, converter do erro, ou seja, converter é transformar, mudar. Mas essa mudança tem que ser a mudança através do quê? Das suas obras, a obra que nós fazemos. Então, com a nossa obra, nós podemos modificar o outro, transformar o outro, conduzir o outro para um caminho melhor. E quantos de nós aqui, né, na nossa história, na nossa vivência, nós já conseguimos ajudar e cooperar com o outro companheiro? Quantos de nós? A gente pode até não lembrar, mas com certeza mudamos também. Através dos nossos gestos, dos nossos atos, um ato carinhoso, um ato de amor, um ato de socorro, um ato de uma palavra amiga ou até de uma canção. Quando eu cheguei aqui, nós cantamos uma músicazinha, não foi? Aquele bombeiro lá, esqueci o seu nome dele. Começamos a cantar uma musicazinha, que eu lembrei da evangelização, que a gente começava, né? Que a gente ficava assim, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ele cantou assim, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz. Essa música é linda. Então, na evangelização, a palavra da evangelização, a gente cantava essa música, né? Então, eu lembrei. Então, isso é o quê? Você ajuda, modifica o outro. Quando nós estamos aqui, reunidos, não somos só nós. Uma grande quantidade de irmãos desencarnados são trazidos para trabalharem, para estudarem aqui conosco, para serem socorridos também. Então, essa aqui é uma grande reunião de tratamento espiritual para nós encarnados e para aqueles que estão desencarnados. Então, de forma de nós cooperamos com o outro. Então, essa conversão tem que ter essa visão. Ele fala assim: salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. E salvará? Salvação. O que seria salvação? Salvação é aquilo como nossos irmãos entendem, né? Então eu peguei, se eu lembrar aqui, Emmanuel ele fala sobre salvação, ele fala assim: salvação, reforma íntima, que irá nos ajudar, irá nos salvar das nossas mazelas, irá fazer com que nós sejamos menos diferentes, menos omissos, transformando a nossa fé e a nossa confiança em Deus em obras de amor e de paz. Olha que bonito, né? Então, salvação é a reforma íntima através do conhecimento, através da conscientização de que nós somos seres imortais, somos espíritos que estamos na Terra vivendo a experiência humana e não o contrário. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana hoje. Então temos essa consciência é essa que a doutrina dos espíritos nos traz. Porque a doutrina dos espíritos, além de ser consoladora, ela é muito mais do que ser consoladora. Ela é educativa. É educativa. Quando Jesus falava lá atrás, há 2020 anos, né? Com certeza nós estávamos lá, né? Até quando teu colega ontem, nós estávamos lá, né? Naquele período. E quem éramos nós que estávamos? Porque nós temos mania de achar que nós não fazemos parte da história da humanidade, principalmente as tragédias, né? A gente coloca assim como se estivesse no Big Brother, né? Aí tem a câmera, você só está assistindo. Aí nós achamos que nós não estávamos lá. Mas nós somos espíritos imortais e espíritos viajores. Quanto tempo nós estamos aqui na Terra? Será que nós somos espíritos que viemos, somos da Terra ainda? Ou somos espíritos que viemos de outros orbes para cá? O livro dos Espíritos vai dizer que a grande maioria são espíritos que faliram com a lei divina e que vieram para cá. Então, todos nós, de alguma maneira, temos nossas dificuldades. E a doutrina, Jesus, quando Jesus falava, ele não falava para os corpos, ele falava para os espíritos. Jesus, o grande educador, ele estava educando a alma. A alma. Jesus falava, as lições de Jesus, elas são imortais, né? Porque elas foram para aquele período, são para hoje e serão para amanhã. No mundo dos espíritos, se estuda o Evangelho de Jesus de uma forma mais rica. Né? A gente pega as obras de André Luiz, Ivone Pereira, Manuel Freire Miranda, e outros. A gente vai ver que as lições de Jesus, elas são estudadas, né? E aí, estudadas de uma forma bem mais avançada, né?
Ou seja, aqueles momentos da vivência de Jesus ali, aqui na terra conosco, encarnado, elas são vivas, são cenas vivas. O aprendizado é muito melhor, né? Tipo 3D, né? Agora é mais 3D, né? É 4K, 5K, alguma coisa assim. Então, o Evangelho, a doutrina, nos ajuda a termos essa consciência e a buscarmos a nossa melhora, a não fazer como fazíamos anteriormente, antes de você doutrina. Porque não basta apenas estarmos dentro da casa religiosa, casa espírita, não importa a casa religiosa. É necessário vivenciar esse ensinamento. Vivenciar. Porque nós estamos aprendendo, estamos escolhendo, não é isso? Mas quanto mais conhecimento, quanto mais eu sei, mais será cobrado. Ou seja, quanto mais conhecimento, maior é a nossa responsabilidade diante da vida, diante de nós mesmos e diante do outro. Não estou querendo amedrontar ninguém, mas é a realidade. Então, essa doutrina educativa. Então, quando ele fala da reforma íntima, né, que irá nos salvar, irá nos libertar, né, do nosso comodismo, da nossa indiferença, da nossa omissão, da nossa descrença. Então, através dessa reforma consciente. É uma reforma consciente. De conhecimento. Então, nós voltando ali, né? Passado. Aí nós vamos já entrar, Emmanuel já falou pra gente, né? Olha, em 22 nós falamos só algumas coisas, mas vamos lá. Emmanuel pega ele divide essa página em duas partes. A primeira vai fazer uma colocação em relação a um ato, a um gesto mau. O que ocasiona um gesto mau? A gente vai ver aí. Ele fala assim: quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem, quase identificado que ele identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em redor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Nossa, é forte, né? Pesado, né? Mas é real, né? Só que as pessoas às vezes ficam imaginando que quando nós pensamos, aí ele fala bem primeiro, quando nós cometemos um ato mau, uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual que nós vivemos. Nós sabemos como nós pensamos, como nós emitimos um pensamento negativo, de vingança, de ódio, de rancor, de intolerância contra o outro. Nós criamos formas de pensamentos, que André nos vai trazer para nós nas suas obras, né? Essas formas de pensamento, elas perduram conosco. Elas vão ficar próximas de nós. E essas formas, muitas das vezes, elas são difíceis de serem transformadas. Porque nada se perde, tudo se transforma. Né? Mas fala assim, eu tenho que matar o homem velho. Não, você não mata. Né? A você diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Né? Então você transforma aqueles sentimentos negativos. Aquele homem velho, ele vai se transformar, porque a energia, né? Só a energia, uma energia que está deturpada. Então essa energia ela vai ser transformada numa energia benéfica e boa. Então quando ele fala ali para nós que essa atmosfera espiritual fica em torno de nós. Quando nós somos pessimistas com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós estamos elaborando para a nossa vida, nós criamos em torno de nós também esse pensamento. Quando eu penso assim, para os jovens, né? Os jovens aqui, vou fazer um pré-vestibular para medicina. Vou tentar ir uma UF, né? Uma FRJ, uma UERJ. Ah, vou fazer. Mas se eu não passar também, eu tento depois. Pronto, não precisa nem fazer mais. Não faz não. Não vai adiantar. Porque quando nós emitimos um pensamento contrário àquilo que nós desejamos, você está fazendo com que o seu pensamento, o seu cérebro, a sua energia, porque nós esquecemos que somos espíritos imortais e nós somos agentes criadores. Lembra que a gente falou? Tudo que eu
faço hoje, vós podereis fazer muito mais amanhã. Então nós criamos, nós somos forças poderosíssimas. O nosso pensamento e a nossa fala, ela tem uma energia, ela tem uma vibração que vai ser emitida para o cosmos e, consequentemente, vai retornar para você essa energia. Continue ali. E aí, quando vamos fazer uma ação negativa, um ato descaridoso, né? Um ato de ignorância com o outro, o que acontece? Aquela criatura que ela já é má, a ignorante, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar pior. Como você trata a pessoa que é violenta, que é irracional, de forma ignorante, aquela pessoa que está vendo, que está assistindo aquilo ali, vai falar o quê? Nossa, então vou continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo mesmo, né? Porque Jorge não está na casa espírita, meu Deus, estava lá falando tão bem, mas chega aqui fora, o rapaz não ajuda e pum. Assim na maioria das vezes acontece com a gente, né? Claro, nós não somos espíritos evoluídos, né? Nós somos espíritos com muitas dificuldades, né? Claro. Pois o Kardec fala, né? Que o verdadeiro espírita não é que ele já virou anjo, né? Ser celestial, né? Não. Ele conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. E todos nós temos. Mas então a transformação é uma busca consciente dessa transformação. Então a gente faz um ato que o ignorante vê, a pessoa que é ignorante não tem conhecimento, porque nós temos muitas pessoas que não querem saber de religião. Por que muitas pessoas não querem saber de religião? Muitas pessoas não querem saber de religião. Porque muitos que se dizem, né, os líderes dessas religiões, eles fazem atos totalmente contrários àquilo que deveriam fazer. Então aquele que vê, essa pessoa, ele está lá falando, mas está vendo? Porque não são as palavras, não é o saber tudo, não é conhecer o Pentateuco todo, não é conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, não. É o exercício, são os atos, são os gestos, é o que nós fazemos com o que nós temos. Francisco de Assis, falando para os seus discípulos, ele falou: ide pregar o Evangelho por toda parte, se necessário, use as palavras, nos mostrando que não são as palavras, mas são os atos, são os gestos que nós fazemos. Aí ele mostrou ali, aquele que os olhos menos benevolentes, que a vez se tornam mais duros, aquele que está até que tem alguma coisa de bom, mas quando ele vê um ato ruim, não vou fazer nada disso não. Então nós somos seres, pessoas que vai ajudar o outro a se tornar melhor ou se tornar pior. Essa é a obra individual que nós estamos estudando hoje. E continua. Então o homem qualificado que identifica estaciona e desanima. Aqui está assim, já começou a melhorar. Eu lembro que tinha um companheiro na nossa casa que começou a assistir a evangelização dos pais, né? Que lá tem a evangelização dos pais, dos jovens, da pessoa. E ele falou que ia a uma casa e a dirigente da casa pregava, né, tudo, tinha a coisa toda. Só que um dia ele passou no local e viu essa senhora, essa companheira nossa, dentro de um bar, né, bebendo, aquela coisa toda. Então ele disse que ficou muito decepcionado com aquilo e não quis mais ir. Ele estava quase melhorando, porque ele tinha parado de beber. Ele tinha parado de beber, né, estudando lá. E quando ele viu aquela senhora fazendo aquelas coisas, ele achou que ele também podia fazer. Olha só que perigo, né? Porque criou uma desculpa. Ele teve ali naquela situação um ato, já que ela está como presidente da casa e ela faz isso, então eu que estou começando, posso continuar. Então, gente, olha só, é um perigo, né? É um perigo, gente. Então a gente fala assim, eu não estou dizendo para ninguém, cuidado. É sim. Temos que estar atentos, né? Então, ele estava quase retificando, aí voltou para o álcool. Graças a Deus, depois pensou direitinho, aí foi para a casa que ele estava, na nossa casa lá, e começou um trabalho lá. Ele continuou ali, o missionário bem que a surpreende, quanto mais dificuldade ele passou com Jesus, claro.
com certeza vai encontrar mais dificuldades. Aqueles que estão buscando, estão trabalhando, vendo os atos, os gestos que nós fazemos de erro, vai ficar com muito mais dificuldade. E ele fala assim no final, assim, que é interessante. Em todo gesto descaridoso, né, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Quando nós pensamos no mal, nós reunimos em torno de nós uma grande equipe, né? Uma equipe o quê? De espíritos que pensam como nós. E esses pensamentos que nós atraímos, o nosso pensamento, faz com que essa ordem ou esse coletivo espiritual negativo vai ficar em torno de nós ali, vibrando conosco. Da mesma maneira, quando a gente começa a ter ideações suicidas, começa a pensar em suicídio, ou seja, quando começa a pensar, corre, procura uma casa, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Porque quando você pensa, você aciona normalmente aqueles espíritos que estão em torno de nós. Porque Paulo já dizia para a gente, né? Nós vivemos, né, rodeados por uma nuvem de testemunhos. Então, que testemunhas nós queremos ter ao nosso lado? Qual o número de testemunhas que nós queremos ter? E quais são os tipos de testemunhas? Então, nós começamos a pensar negativamente, começamos a pensar em derrota, nós atraímos para nós esses espíritos que vão fazer o que nós continuamos pensando. Porque nós devemos pensar no bem, porque no positivo, né? Como o nosso companheiro colocou, né? Positivo, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador de tudo isso que está aqui. Todo o universo, nós somos herdeiros do universo. Quando Jesus fala assim, vós sois deuses. E é verdade. Porque nós somos co-criadores. Lembra quando a gente falou aqui na questão do 3.2, que tem duas finalidades da encarnação, que é a perfeição e é eu dar a minha parte na obra do Criador. Então nós somos co-criadores do universo. Claro que em forma menor, mas somos. Porque nós temos um potencial mental muito grande. Quando nós falamos, nós emitimos uma carga gigantesca que vai e pode atingir o outro. Nós precisamos ter um cuidado com o que nós pensamos e que nós vibramos. Porque é através dessas vibrações que nós vamos sentir melhor ou vamos sentir pior. Então a necessidade de vibrar bem, porque nós somos criaturas de Deus. Por mais que passemos por dificuldades, todos nós passamos, cada um no seu grau, né, na sua dificuldade, Deus está sempre conosco, sempre nos amparando. Porque a justiça de Deus é de misericórdia, é de amor. Porque Deus é amor. Deus nos socorre a todo instante. Deus nos ampara, por mais que nós achemos que não. Porque muitas das vezes nós queremos o amparo da forma que eu quero. E muitas das vezes a forma que eu quero não é que vai me trazer benefícios, mas é da forma que Deus já determinou para nós. E não podemos esquecer que a escolha dessas provas, dessas dificuldades, fomos nós que escolhemos, né? A gente pega lá o Espírito, na questão 258, né? O planejamento reencarnatório. A grande maioria de nós estamos aqui, escolhemos. Escolhemos o quê? O que nós precisávamos passar. Aquela dificuldade que não foi encontrada, não foi gerada hoje, né? Aquela dificuldade que eu estou passando hoje, que não fui eu que dei causa aquilo ali, já sabemos que é aquela que, né? Aquele passado longínquo, né? Nós estamos aqui para fazer essa reparação, mas não por imposição de Deus, mas pela escolha do Espírito, porque nós escolhemos. Ah, já escolhi, não, passar pela miséria, não escolhi, não. Escolhi, não. Duro assim, não, escolhi, não. Tem certeza? Tem, absoluta. Essa dificuldade física, escolheu. Foi. Se você não fez nada para passar por ela, é porque estava no passado. Aí pega lá o capítulo 15 do Evangelho do Espiritismo, né? Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Lá no item 4, 5, 6. Aí eu falo, né? Causas atuais e as causas anteriores, né? As causas atuais, elas são em maior número do que as causas anteriores.
os espíritos que falam isso. As causas atuais, as dores, as aflições, são dessa existência. A menor parte são das existências anteriores. Até porque o Pai está misericordioso e nos permite, né, quitarmos as nossas dificuldades assim, a longo prazo, né? Tipo assim, casa de Bahia. 24 encarnações, 36 encarnações, aí nós vamos lá, né? Vamos morrer. Esse assim, porque não é pagar, porque Deus não cobra nada. Na realidade, somos nós mesmos tudo. Quando o plano espiritual, com a consciência desperta daquilo que nós fizemos, nossa Senhora, não podia ter feito isso. Então, né, essa consciência, por quê? Porque a igreja de Deus está dentro de nós. Então, quando nós fazemos algo ao outro, isso fica marcado em nós. E a nossa consciência nos cobra. Então, por isso, muitas vezes, a gente escolhe terminar a situação de dor, de dificuldades. Então, mas para espírita a gente já entende. Agora, quando você vai falar para quem não é espírita, já meus irmãos, é difícil, né? Vai contar uma coisa, mas isso aí, não escolhi isso não, escolheu sim. Escolheu as dificuldades sim. Então, faz parte. Vai passar. Aí vem a melhor coisa, hein? A boa ação, a melhor parte. Aí a irmã fala assim para a gente: uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre, é verdade, né? Então você faz uma boa ação, né? Você vai ajudar, vai dar quentinha aos moradores em situação de rua, você vai ajudar uma creche, um trabalho de uma creche, no asilo, seja onde for, aquele trabalho acaba edificando. Aí você assim, eles estão precisando. Não, na verdade não são eles que estão precisando. Quem está precisando somos nós mesmos. Porque quando você vai fazer para o outro, você está fazendo é para você. Isso faz você tão bem, né? Você se sente tão bem quando você está colaborando com alguém. E isso edifica, isso ajuda, isso socorre, isso ampara. E isso transforma o outro também. E isso acaba conduzindo o outro para algo de bom. Quando você vai lá no asilo, né? Encontra lá alguns companheiros, né? Conversando. Eles gostam de conversar. E a gente conversa muito, né? Toca músicazinha lá do pessoal que toca violão. Tentei aprender a tocar violão, não consegui. Porque nessa encarnação não consigo. Meu cérebro não consegue trocar aquelas posições. Tentei uns 6 meses, mas cheguei, não tem como. Deixa na próxima. E aí, ouvir você tocar aquela. Gente, é uma bênção. Isso ajuda muito. Isso nos edifica, isso nos faz bem. E faz bem os companheiros também. Né? No hospital do câncer, quando você vai lá, como voluntário, para ajudar aqueles companheiros que estão aguardando fazer sessão de quimioterapia. Eu, quando levo meu pai fazer sessão de quimioterapia, então tem uns jovens, né, aquela roupinha rosa, né, que são os voluntários, acho que vai tocar aquele violão, vai tocar música. Aí meu pai, tem como você tocar Vicente Celestino? Assim, Vicente Celestino, isso eu não conheço não. Toca então Roberto Carlos, não. Então, né, aí você acaba acalmando aquelas pessoas que estão ali aguardando aquele momento. Né? A quimioterapia é muito doloroso. E aí aquilo renova. Então aqueles jovens estão ali tocando, cantando, dando bom dia, cantando igual esse companheiro cantou agora, né? Cantando, apaziguando, amenizando a dor. Isso faz o quê? Ilumina sempre. Todo bem que nós fizermos, todo bem será o nosso advogado onde quer que nós formos. Chico Xavier, não é jovem, Chico. Todo bem que fizermos será o seu advogado onde quer que fores. Ele continua ali. Então, aí transforma. Aí a criatura ignorante que observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase edificado que ele edifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta a benefício e ao consolar de luz. Em toda a manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais admirativas e santificantes. Nossa, é lindo, né? Por quê? Se ao contrário, quando eu penso negativamente, eu tenho lá o ódio, o rancor, quando eu faço bem, eu tenho que ter gratidão. Gratidão. Nós não podemos esquecer, quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo só pelo aquele companheiro. Nós estamos fazendo pelos espíritos que acompanham aquele companheiro. Quando eu ajudo a Marise em uma situação, eu não estou só ajudando ela. Eu estou ajudando, envolvendo aqueles outros que estão em torno dela, que são os companheiros dela, são aqueles amigos espirituais que ajudam ela, que guiam ela. Todos
nós temos familiares, espíritos familiares, temos espíritos amigos. Aqueles espíritos que intercederam pela nossa reencarnação, eles continuaram no plano espiritual. Muitos deles já estão mais à frente do que nós, mas eles continuam torcendo, nos assistindo. Então, quando eu faço um ato de bondade com aquele ser, eu vou me tornar amigo daquela equipe, daqueles amigos, daquela família espiritual. É como se nós jogássemos uma pedrinha no lago, né? Joga a pedrinha no lago, vai acontecer o quê? Aquelas ondas vibracionais, é a mesma coisa. Quando eu faço bem, eu emito ondas vibracionais e vai encontrar aconchego, acalanto em outras famílias espirituais. É o que ele fala ali. E nós precisamos ter o quê? A alegria, a esperança. Transformando as nossas ações em amor e paz. Aí tem quase terminando e fala assim: se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro através dos teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que, pela correção verdadeira e substancial de um só espírito, o infinito bem, escuda multidões de males poderão desaparecer para sempre. Então, se nós queremos propagar o ensinamento de Jesus, nós precisamos fazer o quê? Atender a obra individual. Naquela página que eu falei que Emmanuel fala, né, não existe mundo redimido sem almas redimidas. Né? A página é Cristo e nós. O que significa cristianismo? Nós, Jesus e nós. Nós somos cooperadores. A gente fala assim: mas a obra é de Jesus. Mas nós precisamos, nós temos nossa parte na obra. Nós somos cooperadores com Jesus. Quando Jesus fala assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Olha só. Não é aquilo que eu vou estar dizendo ali para a gente? Se nós quisermos propagar o Espírito sublime do cristianismo, atende a obra de Jesus, brilhe a luz que você tem. Todos nós temos esse potencial. Brilhe a vossa luz. Ou faça brilhar a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras. Que obras são essas? São as obras do exemplo, da edificação, da exemplificação, que somente assim nós vamos poder ser esses trabalhadores. Todos nós que aqui nos encontramos temos um objetivo, que é justamente essa transformação, essa reforma, esse aprimoramento, esse melhoramento, que é o melhoramento diário, né? Não é melhoramento, olha, venci isso, venci essa dificuldade. Na realidade, nós estamos lutando ainda com essa dificuldade. Nós precisamos, é uma luta diária. É igual o leão do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos, né? É um dia, mais um dia. Então, é mais ou menos isso. As dificuldades nós ainda temos. Nós precisamos nos esforçarmos para isso. E sermos esses cooperadores de Jesus. E ele fala assim: afasta os corações amados do escuro do erro através dos teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Lições vivas, né? Ou seja, é os atos. Então, a nossa posição, a nossa postura é de ser essa obra, vivenciar esse ensinamento, levando esse ensinamento onde quer que nós estejamos, seja qual for a situação que nós tenhamos passado. A gente vê nas redes sociais, rede social então, beleza, né? A gente pensa até que vai perder a encarnação. Desculpa. É tanta coisa assim, é melhor você não responder, não responda. Não responda, porque você vê coisa assim absurda. Face, né? Face, meu Deus do céu, ficou assim, a gente ficou horrorizado. Mas a gente vê pessoas que têm conhecimento do Evangelho de Jesus, mas fazem justamente o oposto. Então, qual exemplo nós estamos dando, né? Então, nós temos que ter um cuidado enorme com a nossa posição, com a nossa postura, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós olhamos. Qual é o meu olhar? Qual é o olhar que eu estou tendo com o outro? Qual é o olhar que eu estou tendo diante daquela situação? Porque nenhum de nós tem a fichinha kármica do outro, né? Ele não tem a ficha kármica de ninguém.
quero ter também, né? Eu quero ter. Não tem nem aqui, eu ajudo os outros. Não temos a ficha técnica. Não sabemos aquele companheiro, quem ele é, o que ele fez, o que ele foi. Porque tem situações que nós agimos como os antigos fariseus. Nós apedrejamos, pegamos uma pedra e jogamos. Isso vai ter instintivo, né? Por quê? Nesse momento de transição que nós estamos, que já começou, gente. Pensa, a nossa transição já começou. Nós estamos no limiar do mundo de regeneração. Isso foi falar lá no Congresso, em 2010, se eu não me engano, lá. A mensagem de Deus Menezes. Nós estamos no limiar. Estamos lá, já começou. 2010, nós estamos em 2022, tem 12 anos. Jorge, mas se já começou, então como é que tem tanta escuridão ainda? Cara, tem que ter. Tem escuridão ainda. Por quê? O dia só começa, né, depois de meia-noite, né? Uma hora. Mais uma hora ainda está o quê? Está claro? Está sol? Não. Ainda está, né? Tá 2 horas da manhã, ainda está 3 horas da manhã. Também não está ainda, né? 4 horas começa a ficar mais. Isso verão, né? Verão começa 4 e pouco, já começa. Né? Aí sim. Mas no inverno, acho que nós estamos no inverno, né? Aí até chegar 5, 6, 7 horas. Mas não importa quando será. O que importa é nós nos conscientizarmos que nós somos agentes transformadores junto com Jesus. Somos esses seres que precisam colocar a mão na chave do mundo, lançar as sementes da manhã. Nós não vamos modificar ninguém. Não possamos ter essa pretensão de transformarmos o mundo, porque isso não cabe a nós. Não cabe. O que cabe nós fazermos a nossa parte, na obra da criação, cada um de nós. Temos essa consciência que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui para a nossa perfeição e para colaborar com Deus na obra, na sua grande obra, que é a transformação do planeta. Mas só através da nossa transformação individual nós podemos colaborar com o outro. É o que ele está falando para a gente ali. E Jesus falou: brilha as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e não as más obras, porque as más obras também arrastam. A gente está vendo as pessoas sendo arrastadas assim, ó, em turbilhão. Porque é o momento da transformação, é o momento da separação do joio do trigo. Espíritos que não podiam reencarnar, reencarnaram. Pois a gente vê tanta desordem, a gente vê tantos crimes bárbaros, né? Crimes bárbaros. Parece que a gente está na idade das trevas, estamos na Idade Média, né? Parece que nós estamos, mas não estamos, né? É o momento que nós precisamos vivenciar. E é um momento único, ímpar essa encarnação nossa. Porque nós já temos esse conhecimento, já temos essa vivência de entender e compreender por que estamos passando por tantas dificuldades. Deus é mau, Deus é injusto? Não, não é. Nós precisamos estar aqui, no Brasil, né? Rio de Janeiro, vocês aqui em Maricá, eu lá em São Gonçalo, com muitas dificuldades, muitas ruas fechadas, mas faz parte. Faz parte de um contexto. Porque se nós não fizéssemos merecer estar nesse contexto, nós não estaríamos. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, justo, misericordioso. Nós já estamos aqui por necessidade nossa. E que nós pedimos também. Precisamos estar aqui. Porque nós não, assim, aqueles que não vão reencarnar mais na Terra, Deus vai excluir. Não. Somos nós mesmos que fazemos. Porque nós nos atraímos, nós nos ligamos aos orbes de acordo com a nossa evolução. Então nós somos atraídos, por exemplo, nós somos atraídos para a Terra. Podia ser atraído para Júpiter, sabe? Né? Não, mas a sua condição ainda, moral e espiritual, ainda é na Terra, meu amigo. É trabalhar lá que você precisa trabalhar. Lá que nós precisamos exercitar. É aqui que nós precisamos exercitar isso. Mas é muito bom exercitar, porque nós temos esse conhecimento. Esse conhecimento que consola, que é a doutrina, mas ele também nos liberta. Quando Jesus fala assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então esse conhecimento nos liberta o quê? Das nossas mazelas, do nosso desconhecimento, né? Então nós sabemos que é um mundo de prova de criação e que os espíritos que aqui habitam são espíritos ainda. Eu não gosto de falar imperfeito, porque Deus não faz nada imperfeito, né? Mas tem aquela categoria, né? Tem a categoria dos
dos espíritos lá, a questão séria e diante, ela fala dos espíritos perfeitos, bons, espíritos puros. Mas nós somos espíritos incompletos, nós estamos nos completando, nós estamos trabalhando a nossa evolução. E cada vez que viemos, nós nos melhoramos. Voltamos, melhoramos. Retornamos, melhoramos. Então, esse é um grande trabalho da doutrina dos espíritos. Nos consolar, nos instruir, nos esclarecer, porque a doutrina ela é educativa e libertadora. Ela nos liberta das amarras. Nós não podemos mais ficar nos lamentando dos acontecimentos. Nós temos que entender o porquê dos acontecimentos, o porquê das dificuldades. Eu costumo falar com uma colega minha, que esse momento que nós estamos vivenciando, político, social, econômico, financeiro, tudo, isso faz parte. Porque, vamos imaginar, e no passado? Quem éramos nós? O que nós fizemos quando nós estávamos na posse do poder temporal? Como governantes, como líderes religiosos. Aí não vou nem botar líder religioso, porque eu falo só na parte da administração pública. Nós nos indignamos, quer dizer, claro, nós temos que nos indignar. Mas isso é uma lição para nós. Porque, e no passado, o que eu fiz quando eu tive o poder temporal da administração pública? E se amanhã eu vier a ter em minhas mãos esse poder público de dirigir uma nação? Eu já vou ter, na minha bagagem espiritual, como eu devo agir. Então, tudo é um poder pensar, é raciocinar. A doutrina nos dá isso, é um raciocínio. É uma chance que nós estamos tendo de muitas vezes rever alguns atos que nós fizemos no passado e também nos preparar para o futuro. Porque nós estamos preparando hoje a nossa próxima vinda. Hoje nós estamos vivendo o que fomos ontem. E amanhã nós teremos o que fomos hoje. Então é necessário preparar da melhor maneira possível a nossa próxima estada. O nosso próximo corpo, né? Porque é o perispírito que nós marcamos com tudo aquilo que nós cometemos contra ele. Então é necessário a gente cuidar bem desse corpo para que numa próxima estada nós possamos estar, talvez num país melhor, com pessoas melhores, com um mundo mais avançado, mais melhorado, né? E com um corpinho também com menos problemas, menos dificuldades. Porque nos mundos melhores, os corpos vivem até mais tempo ainda. Né? Por quê? Porque eles já têm uma outra visão. Então, nós convertendo, ajudando o mundo, nós vamos fazer com que multidões escuras desapareçam, elas se transformem em luz. Passa para isso. Terminando. Aí eu peguei esse texto que está lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que ele fala assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aí eu peguei a página fala assim: busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. Chico Xavier. E não tem tudo a ver? Não vos cansei de fazer o bem. Como eu falei, o bem será o nosso advogado onde quer que nós estivermos. E quando ele fala assim, busque agir enquanto tem tempo. Busque agir enquanto você ainda é dia. Busque agir enquanto nós estamos aqui encarnados. Porque a pior dificuldade para o espírito quando retorna ao plano espiritual, segundo Chico Xavier, questionaram ele qual é o que é pior para o espírito quando retorna? É ver o tempo perdido. Ver que não aproveitou nada. Não fez nada. Tinha tudo para fazer. Recebeu todos os instrumentos, né? Todos os instrumentos. E não fez nada. Isso deve ser muito difícil, deve ser muito complicado. Então façamos, onde quer que estejamos, em casa, começando pelo lar, né? Que é a escola das almas. No trabalho, na faculdade, onde quer. Na casa espírita, né? Naquelas reuniões, né? Que a gente, é assim mesmo? Não, bom, eu minha opinião é essa. Então, tenhamos paciência, tolerância uns com os outros. Porque somente assim nós seremos esses instrumentos que Papai do Céu espera que nós sejamos. Instrumentos úteis na seara. Nós possamos ser esses divulgadores da doutrina, não apenas
divulgação dos ensinamentos, mas através dos seus atos. Lá no capítulo 17 do Evangelho, no item 3, que ia falar do homem de bem, né? O homem de bem, antigamente tinha assim, eu não gostava de ler o item 3 do capítulo 17. Quer falar daquelas características do homem de bem, né? Quem já leu sabe como é que é, né? Ele ainda fala no final, ele fala assim: essas são algumas das características do homem de bem. Pronto, diz isso. Mas aí, depois, a bênção do Espírito é muito bom por isso. Aí no item 4, Kardec fala sobre os bons espíritas. Ele fala dos bons espíritas. Aí ele começa assim: o espiritismo bem vivido, mas sobretudo, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, levará essas características acima. Olha, beleza, descobri que tem a chance. Ou seja, então, é bem vivido, compreendido, mas sobretudo bem vivido. É viver esse momento, é viver Jesus, é cooperar com Jesus, é cristianismo e nós, é Jesus e nós. Muito obrigado pela paciência de vocês. Jesus nos abençoe e nos ajude a vivenciar esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, né? No mundo todo, nos fortaleça, nos dê ânimo, que nós possamos trabalhar em nós cada vez mais essa melhora. E o Pai do Céu continue abençoando essa casa e todos os seus trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, João. Palestra maravilhosa. Obrigado.